Há relatos mostrando que os fuzileiros navais dos Estados Unidos e paraquedistas já estão se movendo em direção ao Golfo Pérsico. Isso começou com uma série de ataques aéreos chamados de Operação Fúria Épica, mas agora parece que está caminhando para a possibilidade de uma operação terrestre. De acordo com o The Telegraph, os Estados Unidos enviaram cerca de 2.000 soldados da elite da 82ª Divisão Aerotransportada para o Golfo. Eles já estão a caminho e prontos para agir caso as negociações com o Irã não tenham sucesso. Junto com eles, estão quase o mesmo número de fuzileiros navais dos Estados Unidos, da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais e da 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. Uma dessas unidades deve chegar ao Golfo Pérsico por volta do final de março. Essas unidades são treinadas para operações terrestres. Em muitas ocasiões, eles são os primeiros a serem enviados quando há uma invasão terrestre. Esse foi o papel deles no passado. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz muita diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Atualmente, estima-se que mais de 6.000 soldados de elite estejam posicionados perto de Teherã. Por causa disso, aumentam os sinais de que tropas podem ser enviadas em solo. Se isso acontecer, haverá uma grande mudança na situação do Irã. E parece que o governo deles sabe disso. Por isso já é possível ver sinais de preparação e também de preocupação. Um dos exemplos mais claros é a ilha de Karg. Segundo o The Jerusalem Post e a CNN, o Irã está apressando o reforço da ilha. Há relatos de que eles estão colocando armadilhas em várias partes da ilha e trazendo soldados adicionais e sistemas de defesa aérea. Esta ilha tem papel importante nas exportações de petróleo do Irã. Esse é um dos motivos pelos quais ela é importante para a economia deles e para a continuidade do governo deles. Por causa disso, fica claro que, caso haja uma operação terrestre, a ilha Karg será um dos primeiros alvos possíveis. Com base nas ações do Irã, eles estão prontos para lutar por ela porque sabem o quanto ela é importante. De acordo com a CNN, quase 90% das exportações de petróleo do Irã passam pela ilha Karg. Por isso, fica claro porque eles estão se preparando tanto para proteger a ilha. Se perderem o controle da ilha, o fluxo de dinheiro do petróleo vai parar. E a situação no Estreito de Hormuz também ficará mais perigosa. Uma das coisas que o Irã faz é colocar minas ao redor da ilha. Isso inclui minas antitanque e antipessoal. Segundo relatos, elas são colocadas especialmente na costa onde as forças dos Estados Unidos podem desembarcar. O objetivo disso é retardar ou impedir qualquer desembarque anfíbio. Mas há um grande problema. Muitas das antigas instalações militares deles na ilha já foram danificadas pelos ataques aéreos dos Estados Unidos. O que vemos agora parece uma rápida tentativa de consertar e reforçar as defesas em um lugar que já sofreu muitos danos. No dia 13 de março, segundo Donald Trump, as instalações militares na ilha foram totalmente destruídas. Entre os que foram destruídos estão os bunkers de armazenamento de mísseis e os locais onde estavam guardadas as minas navais. Estes seriam importantes se eles quisessem defender a ilha. Contra o desembarque das forças dos Estados Unidos, também foram atingidos sistemas de defesa aérea, hangar de helicópteros e a torre de controle do aeroporto. Esse tipo de ataque foi claramente feito para enfraquecer a capacidade do Irã na ilha. Possivelmente como preparação caso os Estados Unidos decidam enviar tropas para o local. Mas isso não é a única coisa que pode acontecer. Há outras maneiras de como os Estados Unidos podem agir e vamos falar sobre isso a seguir. Mas mesmo agora, já é possível ver a pressão sobre o Irã, principalmente nas conversas sobre uma possível negociação que pode encerrar a Operação Fúria Épica. Ainda não está claro se realmente há negociações acontecendo. Os Estados Unidos dizem que há negociações, mas segundo o Irã, parece que os Estados Unidos estão apenas conversando consigo mesmos. Também há declarações do Irã de que eles não têm intenção de conversar no momento. Parece que isso faz parte da tática enquanto ambos os lados se preparam para o próximo passo. Mas por trás de tudo, é evidente que o Irã está preocupado que a operação dos Estados Unidos possa chegar a um nível mais alto. E do outro lado, também é possível ver a frustração de Donald Trump enquanto a situação se prolonga sem um acordo claro. No dia 26 de março, Donald Trump fez uma declaração em sua Truth Social. Ele disse que o comportamento dos negociadores do Irã era estranho e diferente. Segundo ele, pareciam implorar por um acordo, apesar de afirmarem publicamente que analisavam a proposta.
Acrescentou que seria melhor para o Irã levar a situação a sério de imediato, porque quando a situação ultrapassar certo ponto, não haverá mais volta e as coisas ficarão ainda mais caóticas. A mensagem é clara, e mesmo que o Irã tente mostrar que está no controle da situação, há sinais de que o oposto está acontecendo. Um exemplo disso é o rápido reforço deles na ilha Karg, o que mostra que estão preocupados com o que pode acontecer a seguir. Enquanto mais de 6.000 fuzileiros navais e paraquedistas se aproximam, ainda não está claro onde realmente acontecerá o primeiro movimento. É possível que a ilha Karg não seja o alvo principal, ela é apenas uma entre várias possibilidades de ataque. Há um cenário que foca não exatamente nas instalações de petróleo do Irã, mas sim no controle deles sobre o Estreito de Hormuz. Se esse for o caminho, a ilha Karg não será a prioridade. Em vez disso, os Estados Unidos vão se concentrar nisso, nas áreas costeiras ao redor do estreito e em outra ilha que é importante para a capacidade do Irã de controlar a região. Há uma razão para isso poder ser escolhido. Atualmente, o bloqueio do Irã afetou quase uma rota, por onde passa cerca de 20% do petróleo de todo o mundo. Muito desse petróleo vem de países que não são aliados do Irã. Acredita-se que minas foram colocadas nas rotas dos navios no estreito. Por causa disso, o preço do petróleo subiu para cerca de $100 por barril. A estratégia do Irã não é um confronto direto. Eles não enviam grandes navios de guerra para o estreito porque seriam alvos fáceis para o poder aéreo dos Estados Unidos. Eles usam táticas mais simples, porém eficazes, que são difíceis de responder de imediato. Em vez de usar grandes navios de guerra, o Irã utiliza uma combinação de drones, mísseis antinávio e barcos pequenos, mas rápidos. Por causa disso, a travessia pelo Estreito de Hormuz se tornou perigosa. Para os navios cargueiros que antes passavam por aqui normalmente, é aí que entra o papel das forças terrestres dos Estados Unidos. O litoral do Irã é extenso e cobre quase toda a faixa de 100 milhas do estreito. Ao longo dessa costa, existem locais escondidos de lançamento de mísseis e portos improvisados que eles usam para esse tipo de tática. Se os Estados Unidos agirem, é possível que enviem fuzileiros navais ou lancem paraquedistas para controlar ou destruir esses locais importantes na costa. Quando o Irã perder o controle desses locais, eles terão dificuldade em continuar o bloqueio. Depois disso, há outro alvo que pode ser o foco. É Qeshm, a maior ilha do Golfo Pérsico, e está localizada bem perto do Estreito de Hormuz. Ela tem cerca de 130 quilômetros de comprimento, ou aproximadamente 80,7 milhas. À primeira vista, parece que não é um alvo militar porque é conhecida pela natureza e vida selvagem. Em 2007, o Irã até se candidatou para que a ilha se tornasse um patrimônio mundial da Unesco. Mas há outra história por trás disso. De acordo com o The Telegraph, existem instalações escondidas embaixo da ilha. Sob as cavernas e florestas existe o que chamam de cidade subterrânea de mísseis, onde estão armazenadas várias armas, incluindo mísseis antinave usados para mirar em navios no estreito. Dizem que há túneis que chegam a uma profundidade de 1.600 pés. Isso significa que Qeshm não é apenas uma ilha comum. Ela é uma parte importante da capacidade do Irã de controlar o Estreito de Hormuz. Se os Estados Unidos realizarem uma operação terrestre aqui, isso ajudaria muito a reduzir ou até mesmo acabar com o bloqueio. É possível que isso seja precedido por ataques aéreos e, em seguida, o envio de paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada. O objetivo deles será controlar os pontos estratégicos da ilha e entrar na rede de túneis onde estão escondidas as armas do Irã. Quando juntamos tudo isso, fica mais claro o possível movimento dos Estados Unidos. Os fuzileiros podem invadir os locais militares costeiros ao mesmo tempo em que recebem apoio aéreo, como rasantes de metralhamento com A-10 sobre o Estreito de Hormuz. Com esse tipo de estratégia, o Irã vai perdendo gradualmente a capacidade de controlar o estreito, e é possível que a passagem dos navios seja reaberta. Essa é a primeira maneira clara de como os Estados Unidos podem agir quando já têm tropas em solo. Mas existe outra opção cujo resultado não é tão direto. Em vez de ocupar territórios, os Estados Unidos podem usar forças especiais para missões específicas dentro do próprio Irã. O objetivo aqui é destruir locais militares importantes ou capturar pessoas-chave dentro do sistema. De acordo com Ehud Alam, é possível que os Estados Unidos realizem esse tipo de operação, não para permanecer em um local, nem para atacar rapidamente e recuar. Com essa abordagem,
Os Estados Unidos estão mais focados em enfraquecer a capacidade do Irã do que em controlar território. Podem ser alvos sistemas de radar, instalações de mísseis ou outras instalações críticas. Também podem ocorrer operações para capturar altos oficiais caso haja oportunidade. Esse não é um estilo novo para os Estados Unidos. Eles têm capacidade de realizar esse tipo de operação mesmo no interior profundo do território inimigo. Mas é outra história se isso for feito no Irã, porque a defesa lá é maior e mais preparada do que em outros países. Outro ponto importante. Unidades como a 82ª Divisão Aerotransportada ou as unidades expedicionárias de fuzileiros navais não foram realmente projetadas para esse tipo de missão. Mas isso é mais adequado para grupos menores e especializados. Mas eles ainda podem ajudar, especialmente na identificação de alvos antes dos ataques aéreos. No geral, vejo duas direções claras. Primeiro, controlar diretamente áreas importantes como zonas costeiras e ilhas para acabar com o bloqueio. Em segundo lugar, usar operações rápidas e direcionadas para enfraquecer a capacidade do Irã internamente. Com os movimentos atuais, ambas as possibilidades seguem em aberto e a tensão na região aumenta. Em operações anteriores, como a Operação Fúria Épica e a Operação Leão Rugidor, foi relatado que Ali Khamenei foi morto já no primeiro dia de combate. Depois disso, muitos outros líderes militares e políticos do Irã desapareceram nos dias seguintes. Há uma ideia de que, se os Estados Unidos conseguirem capturar um líder importante como Mojtaba Khamenei, isso pode servir como vantagem em negociações. Mas também não é certo o quão eficaz isso seria. É possível que o Irã continue mesmo com a liderança dividida, como já está acontecendo atualmente. Por isso, ataques direcionados a instalações militares são uma opção mais realista do que capturar líderes. E é aqui que entra a terceira opção. A conversa volta novamente para Karg. A ilha tem uma vantagem clara quando se fala em operação terrestre. Por estar separada do continente, é mais fácil controlar do que uma entrada direta no interior do Irã. Esse tipo de terreno é ideal para as unidades expedicionárias da Marinha e também para os paraquedistas que podem ser lançados em locais estratégicos. Além disso, quase 90% das exportações de petróleo do Irã passam por aqui. Se os Estados Unidos controlarem essa área, a economia do país será diretamente afetada. Isso pode ser usado como pressão para forçar o Irã a encerrar o bloqueio no Estreito de Hormuz, ou então enfraquecer completamente a capacidade deles de continuar lutando. Segundo Joseph Potel, não é necessário um grande número de soldados para conquistar a ilha. Estima-se que cerca de 800 a 1.000 soldados seriam suficientes para esse tipo de operação. Isso significa que, mesmo sem usar toda a força das unidades enviadas, é possível conquistar a ilha Karg. Mas o problema não termina aí. Mas é mais fácil conquistar a ilha do que mantê-la. Ela fica perto da costa do Irã, a cerca de 20 milhas de distância. Por causa disso, ela pode ser facilmente atingida por mísseis e outros ataques vindos do continente. Se os Estados Unidos conquistarem a ilha, eles também ficarão vulneráveis a contra-ataques contínuos do Irã. E esse é o verdadeiro desafio nesse tipo de operação. Segundo a revista The Atlantic, há um sério problema com a localização da ilha Karg. Ela fica próxima ao continente do Irã, enquanto a base mais próxima dos Estados Unidos está a cerca de 140 milhas de distância. Isso significa que, caso os Estados Unidos consigam tomar a ilha, eles vão se encontrar numa situação em que precisarão defendê-la enquanto enfrentam ataques contínuos do Irã. O reabastecimento também não seria fácil. Cada entrega de suprimentos envolve riscos devido aos drones e mísseis que podem atacar a qualquer momento. O apoio também não seria rápido por causa da distância. Mas mesmo sendo tão difícil, ainda há maneiras de gerenciar a situação. Por exemplo, os Estados Unidos podem estabelecer seu próprio bloqueio ao redor da ilha e trazer sistemas de defesa aérea suficientes para protegê-la o máximo possível. Se conseguirem fazer isso, o risco vale a pena. Se o fluxo de receita das exportações de petróleo for interrompido, a capacidade do Irã de financiar suas operações será diretamente afetada. Até mesmo a Guarda Revolucionária Islâmica será afetada. Se perderem sua principal fonte, sua fonte de dinheiro desaparece. Embora pareça ser a opção mais direta, existe outra possibilidade mais difícil. Esta é entrar no próprio Irã para pegar seu urânio enriquecido. Das 4 opções, esta é a mais complicada. Isso exigiria forças especiais entrando profundamente no país para controlar os bunkers subterrâneos onde o urânio está armazenado.
Isso não é apenas uma simples incursão. Eles teriam que tomar o local e mantê-lo contra um possível contra-ataque. De acordo com Joseph Votel, lugares como Isfahan e Natanz estão a centenas de milhas dentro do Irã. Além disso, a maioria desses lugares é uma área aberta, praticamente sem proteção natural. Para controlar um local como esse, pode ser necessário entre 1.000 e 4.000 soldados. Também são necessários engenheiros e especialistas para retirar o urânio com segurança. E assim como na questão de capturar líderes, também não se sabe se unidades como fuzileiros navais e paraquedistas são as mais adequadas para esse tipo de operação. Em outras palavras, à medida que o nível do alvo aumenta, a operação se torna mais complicada e o risco a ser enfrentado também cresce. Mas parece que esse tipo de missão é realmente para unidades especiais como a Força Delta ou os Navy SEALs. Pode haver apoio de fuzileiros navais e paraquedistas, mas não se sabe ao certo quais movimentos estão por trás das notícias. Unidades podem já estar agindo sem conhecimento da reunião. As mobilizações visíveis agora podem ser apenas uma demonstração de força, enquanto outras operações mais secretas estão sendo preparadas para missões mais complexas que as forças terrestres regulares não conseguem realizar. Se esse for o caminho que os Estados Unidos vão seguir, o risco é alto, mas a possível recompensa também é grande. Um dos maiores motivos da Operação Fúria Épica é o programa nuclear do Irã. Mesmo que digam que ainda não tem armas nucleares agora, está claro que eles estão caminhando para ter essa capacidade. De acordo com o Centro de Controle de Armas e Não Proliferação, o Irã tem um estoque que chega a 440,9 quilos, ou aproximadamente 972 libras de urânio enriquecido até 60% do isótopo U-235. Esse é o tipo de urânio usado na fabricação de armas nucleares. Mais alarmante ainda, segundo a mesma fonte, é que já foi concluído cerca de 99% do processo necessário para atingir o enriquecimento de 90% exigido para a produção de uma arma nuclear. Isso mostra que, mesmo sem uma bomba real, eles já estão próximos de conseguir fazer uma. Por causa disso, é possível que um dos objetivos dos Estados Unidos seja entrar no Irã para pegar ou remover esse urânio, mas essa não é uma operação rápida. Levaria alguns dias para garantir, preparar e retirar o urânio. E enquanto fazem isso, os soldados também precisam proteger a operação contra um contra-ataque do Irã. Nos 4 cenários possíveis, todos têm a capacidade de mudar o rumo da batalha. Cada um tem o objetivo de tirar do Irã a capacidade de continuar lutando, seja perdendo o controle do petróleo ou perdendo o acesso aos materiais nucleares. E qualquer que seja a escolha, está claro que o próximo passo terá um grande impacto, com impacto não só no Irã, mas em toda a situação da Operação Fúria Épica. Se o Irã perder o controle da ilha de Karg, sua principal fonte de receita do petróleo também desaparecerá. Se os Estados Unidos estabelecerem presença no Estreito de Hormuz e na ilha de Kashmir, o Irã terá dificuldades para continuar seu bloqueio. Se alguns líderes forem capturados, o poder de barganha dos Estados Unidos nas negociações aumentará. E se o Irã perder o urânio enriquecido junto com a destruição das centrífugas e outros equipamentos essenciais, quando houver instalações, quando esses efeitos forem combinados, isso pode empurrar o Irã para uma grande mudança no governo. De acordo com Doron Campbell, em uma entrevista à CBN News, existe a possibilidade de que alguns generais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica não estejam mais satisfeitos e possam romper com a corporação. Ele acrescentou que é possível que haja agentes dos Estados Unidos e de Israel trabalhando secretamente para incentivar esse tipo de mudança de lado. Segundo ele, quando chegar o momento certo e a Guarda Revolucionária Islâmica enfraquecer, os generais podem se unir, entrar em contato com agentes do Mossad e da CIA e iniciar um movimento maior de dentro do próprio Irã. É possível que a chegada das tropas dos Estados Unidos em solo seja o ponto de virada para que isso aconteça. Se isso acontecer, o Irã não enfrentará apenas a simples perda de controle sobre algumas áreas importantes. Isso pode chegar até mesmo à perda do próprio poder. No geral, está claro que qualquer ação escolhida pelos Estados Unidos terá um grande impacto. E pelo desenrolar dos acontecimentos, parece que a situação está caminhando para uma grande operação terrestre que pode mudar completamente o rumo da batalha. E aqui fica mais claro por que essa situação não é apenas uma simples operação militar. Não se trata apenas de conquistar uma ilha ou destruir alguns locais de lançamento de mísseis.
O que está em jogo é muito maior. Se realmente houver uma operação terrestre, não será só o Irã que será afetado. Toda a região pode ser envolvida. O Estreito de Hormuz é uma das rotas de petróleo mais importantes do mundo. Se isso for totalmente fechado ou se tornar perigoso, o preço do petróleo vai subir e isso será sentido não só no Oriente Médio, mas também em outros países. Isso mostra que cada movimento impacta além do campo de batalha. Isso afeta a economia, o fornecimento de energia e o dia a dia das pessoas, mesmo aquelas que estão longe da guerra. Por outro lado, há outra coisa que precisamos considerar. Nem todas as operações são iguais. Existem planos que envolvem entrar rapidamente, atacar e sair. Mas também existem planos que exigem permanecer em um lugar, e é aí que a situação se torna mais complicada. É mais fácil entrar do que ficar. Quando as forças dos Estados Unidos entram e conquistam um alvo, a luta não termina aí. Eles ainda precisam garantir que o Irã não recupere esse alvo. E em um país grande, com armas suficientes e capacidade de atacar de várias direções, isso não é uma tarefa simples. É aí que entra a verdadeira questão. Não é sobre se é possível invadir o Irã e manter o controle depois. E quanto mais o tempo passa, mais cara se torna cada decisão. Cada passo tem um risco correspondente. Cada alvo pode gerar uma possível resposta do outro lado. Em uma situação como essa, não existe solução rápida. Qualquer escolha, seja invadir a ilha, controlar o estreito ou atacar dentro do país, todas envolvem riscos. Mas uma coisa é clara: isso já não é mais uma simples tensão. Isso já não é mais uma simples demonstração de força. Está gradualmente chegando ao ponto em que será preciso escolher até onde vai o próximo passo. E quando esse momento chegar, não será mais apenas uma luta entre dois países. Será uma luta que será sentida pelo mundo inteiro. E à medida que as forças se aproximam e os possíveis alvos ficam mais claros, há outra coisa que não pode ser ignorada. A guerra nem sempre é medida pelo número de soldados ou pelo poder das armas. Às vezes, tudo depende do timing. Depende de quando agir e de quando parar. Nessa situação, ambos os lados estão observando. Ambos esperam para ver quem dará o primeiro passo que não poderá mais ser desfeito. Porque, com um movimento errado, a luta pode realmente se intensificar. E quando a luta aumenta, mais lugares são afetados, mais pessoas acabam sendo atingidas, mais países serão forçados a escolher um lado. É por isso que, mesmo com os soldados já posicionados, a operação terrestre ainda não começa de imediato. Não é por não conseguirem, mas porque conhecem o tamanho da erosão que isso pode causar. A cada dia que passa, a pressão aumenta dos dois lados. Enquanto não há uma decisão clara, os preparativos continuam. E em uma tensão desse tipo, basta um pequeno acontecimento para que tudo mude. Uma leitura errada do movimento do inimigo, um ataque inesperado ou uma decisão tomada cedo demais. Quando isso acontece, talvez não seja mais possível impedir o que vem a seguir. É nesse ponto que entra a parte que já não é controlada pelo plano. No final, não é só a força que vai decidir o que vai acontecer, mas sim quem está mais preparado para enfrentar as consequências do seu próximo passo. Numa situação como essa, até o silêncio tem significado. Só porque não há tiros nem movimentação em terra, não quer dizer que todos estão seguros. Às vezes, a parte mais perigosa de uma guerra é aquele momento em que tudo está silencioso, mas ambos os lados já estão prontos para agir. Porque por trás daquele silêncio, já existem planos preparados, alvos escolhidos e ordens apenas esperando para serem dadas. E quando esse momento chegar, tudo vai acontecer rápido. Não haverá longos avisos nem tempo suficiente para recuar. Por isso, enquanto ainda não há um primeiro passo claro, o mundo inteiro permanece em alerta, esperando para ver quem vai agir primeiro e qual será o preço disso. Isto